Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel, sou aqui do grupo Saber Investir Bem. Hoje eu vou estar apresentando um pouco da minha estratégia de investimento em dividendos. E como sempre, o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então hoje a gente vai falar sobre o tempo que eu tenho de investimento, desde quando eu comecei a investir, qual é a minha estratégia, a composição da carteira e alguns livros que eu me baseio. Então eu comecei a ter o meu primeiro contato com poupar e guardar dinheiro com o meu próprio dinheiro em março de 2021 através de um fundo de previdência complementar. Então meu gerente da minha instituição financeira que eu tenho conta, ele me indicou um plano de previdência e eu comecei a aportar os meus primeiros R$100. Em abril de 2022 eu tive o meu primeiro contato com fundos imobiliários e ações, mas principalmente fundos imobiliários. Eu investi a maior parte nesses ativos porque eu achei a ideia de eu comprar um ativo, esse ativo me pagar um lucro e com o lucro dele comprar mais, achei essa ideia fantástica. Então na minha cabeça eu pegava uma semente, plantava a semente, esperava a árvore crescer, a hora que desse a fruta eu pegava a semente da fruta, plantava e repetia o processo. E eu achei essa ideia fantástica, foi o que me atraiu para o mundo dos investimentos, principalmente voltados para proventos. Só que aí eu comecei com fundos imobiliários por conta daquele pinga-pinga mensal. Aí um dia eu decidi ler Décio Bazin, o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e foi então a partir desse livro que eu vendi todos os meus fundos imobiliários e modifiquei a minha estratégia para dividendos de empresas. O meu último fundo imobiliário foi vendido em dezembro de 2022 e desde então eu só tenho ações na minha carteira. A minha estratégia se consiste em 7 princípios básicos. Então eu tenho a visão de longo prazo, que é o investimento a longo prazo, comprar ações de empresas boas e baratas, consistência nos dividendos, remuneração adequada, empresas de setores sólidos, ou seja, que sempre entregam e permanecem de forma ativa na economia, entregando bons lucros, concentração em poucos ativos, né? Quando eu vou comprar uma pizza, vamos falar assim, eu não compro ela com muitos sabores, eu gosto de aproveitar bem os sabores, então eu concentro em poucos ativos que eu me sinto confortável. E eu fico longe de ativos que não dêem lucros. Empresa que dá prejuízo, eu nem olho, ela precisa estar reportando aí lucro em um determinado período para a gente começar a olhar. Hoje essa é a minha carteira. A minha carteira tem 5 segmentos diferentes: bancos, seguradoras, energia elétricas, automóveis e motocicletas e água e saneamento. A minha maior posição é em Banco do Brasil, seguido de BBSE, CEMIG e Caixa Seguridade. E só aí eu tenho um pouco mais de 70% da minha carteira apenas nesses 4 ativos. O restante são posições pequenas que quando eu comprei identifiquei oportunidades e incluí elas na minha carteira. A minha rentabilidade então aqui trouxe uma foto do Investidor 10, está com um acumulado de 56,29% desde abril de 2022, que foi quando eu entrei na renda variável. E se eu desconsiderar o mês de setembro de 2024, que é quando eu estou gravando, eu vou considerar o período de 29 meses e eu tenho um retorno equivalente a 20,24% ao ano. Trouxe aqui um gráfico do Ibovespa de 1º de abril de 2022 até 11 de setembro de 2024. O Ibovespa nesse período entregou 10,78% e a minha carteira fez 522% do índice Ibovespa. Trouxe também os últimos 12 meses com o Ibovespa e nos últimos 12 meses o índice entregou 13,42% de retorno e a minha carteira fez 157% do índice Bovespa. Trouxe aqui o CDI desde que eu comecei a investir, né? O CDI entregou 33,14% nesse período e a minha carteira fez quase 170% do CDI. E para fechar então, pessoal, eu peguei esse print de um vídeo antigo que eu tinha gravado falando sobre alguns livros em que eu me baseio. Então o primeiro deles, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Trouxe também aqui o Investidor Inteligente, um livro muito bom do Benjamin Graham. Análise Fundamentalista, para a gente ter noções de balanços e DRE e fluxo de caixa, do José Cobori. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, um excelente livro de educação financeira. Warren Buffett, Análise de Balanços, da Barry Buffett, que também é um ótimo livro para você entender a questão da análise das demonstrações financeiras voltadas para investimento. E também o jeito Peter Lynch de investir, que também é fantástico. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
só me apresentando um pouquinho para vocês. Aqui na descrição tá o link do nosso Telegram e tá o link do nosso Instagram. Clica aí, faça parte, segue, deixa o seu like no vídeo, compartilha com alguém para a gente conhecer um pouco mais sobre as estratégias diversificadas, a estratégia de todos. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e até a próxima. Tchau!